Wagner acaba de estrear como diretor do filme Marighella, que conta a história do Carlos Marighella, um guerrilheiro morto pelo regime militar, que para muita gente foi um herói que lutou por justiça social, mas para outros, um terrorista. A gente debate essa ideia de tá do lado certo da história, tá do lado errado da história. Como é que a gente sabe se o que a gente está praticando vai ser bem lembrado? Vou começar pelo começo. Se é que dá para dividir o mundo dessa maneira, você diria que Marighella era herói, vilão, os dois? Acho que não dá para dividir o mundo dessa maneira. Esse filme nasce pela minha admiração por Marighella, sem nenhuma dúvida, mas os personagens, as pessoas são complexas, né? Eu nunca comprei muito esse negócio de herói e vilão, né? Tanto no meu trabalho como ator, o meu trabalho é esse, né? Claro. Mostrar pessoas, como seres humanos. Mas no seu trabalho como ator, como diretor, você sente assim, essa obrigação / necessidade de contar a história pelo lado certo da história, ali com esse cuidado, com como se conta, pelo seu ponto de vista que se conta? Como é que você pensa isso? Eu acho que nós somos atraídos pelo que fazemos por coisas que nos movem, né? Como artistas, como pessoas, assim. A pessoa que eu sou e o artista que eu sou são uma coisa só. Então eu acho que eu procuro produzir coisas que tenham a ver com a minha índole, com a minha cultura, com o jeito que eu vejo o mundo. Mas eu tento sempre fugir dessa dicotomia, do maniqueísmo. Os personagens do meu filme são personagens complexos, todos eles. Todos eles. Claro. Teve até uma crítica que eu vi que a pessoa dizia assim, que você heroificou demais o Marighella e deixou de lado a parte dura da história dele, né, a parte de um guerrilheiro que teve que sujar as mãos de alguma forma. Não deixei nada de lá e discordo completamente dessa crítica, assim, que eu fiz uma hagiografia, que eu canonizei os personagens. É uma crítica completa de quem fala isso não assistiu o filme que eu fiz. Marighella é colocado em xeque o tempo todo por todo mundo, o filme inteiro. Né? As complexidades dele estão todas ali. Agora, eu fiz um filme sobre um personagem por quem eu tenho admiração, e eu tenho admiração por pessoas complexas. Eu acho que quando você perguntou para o Wagner, você estava se referindo a uma crítica do João Pereira Coutinho. Estava. Que é um filósofo português conservador que eu respeito e admiro. E eu li a crítica antes de ver o filme. Quando eu li a crítica me pareceu razoável. Quando vi o filme, deixou de ser. Eu também não achei, não concordei, não. Vou falar por quê. Eu considero, e Wagner, sinta à vontade se quiser discordar, eu considero que o filme que Wagner fez é essencialmente sobre a resistência da população a um governo ilegítimo, a uma ditadura. O filme é essencialmente isso. O filme passa por outras questões, mas é essencialmente isso o filme. Eu estou entre aqueles que consideram que qualquer povo tem o direito a se insurgir contra um governo ilegítimo por quaisquer meios, inclusive violentos, já que um governo ilegítimo se impõe de forma violenta. Não sou só eu quem diz isso. Quem diz isso é, entre outras pessoas, o John Locke, que é um founding father do pensamento liberal. Está lá, quem tem curiosidade, está lá no 2º Tratado do Governo Civil, pode ver lá que ele está dizendo a mesma coisa. Então, para mim, o filme do Wagner é essencialmente sobre isso. O filme do Wagner não é sobre outras questões importantes na historiografia brasileira. O Wagner poderia ter discutido, se quisesse, por exemplo, se em 64 havia uma ameaça comunista efetiva ao Estado Democrático de Direito do Brasil. Mas esse não é o filme dele. Ele poderia ter discutido se a tradição marxista-leninista é tão antidemocrática quanto qualquer ditadura de direita. Isso não é o filme dele. Eu acho que isso é um pouco o que o Coutinho pediu que ele fizesse. Então, o Wagner falou há pouco, parece que ele não viu o filme. Eu tive a sensação de que ele viu o filme, assim, literalmente, porque ele até comenta da atuação do Bruno Galhaço, por exemplo, e faz alguns elogios ao filme, mas eu acho que ele leu o filme muito a partir do que ele gostaria que o filme fosse, não do que o filme efetivamente é. Eu fico sempre numa posição desconfortável em discutir crítica, porque eu acho que a crítica está lá e eu nunca respondo crítica, mas... eu vou falar aqui. Eu acho que você fez uma análise perfeita do filme. Você viu o filme. É isso.
E podemos discutir agora, aqui, se quisermos, essas questões que você levantou. Porque há também uma ignorância muito grande, uma falta de entendimento muito grande, eu acho, sobre quem foi Marighella, especificamente. Porque a gente pode falar das correntes leninistas, comunistas, ditadura do proletariado, podemos falar disso tudo. Só que quando alguém diz para mim, primeiro a ideia de que a ditadura militar aconteceu para impedir uma ditadura hipotética é uma coisa que eu acho um absurdo. Assim, é mais um vamos motivo implantar uma ditadura, porque senão vai ter outra. É mais um motivo que deram pra gente. Né? Já é um negócio que para mim não faz nenhum sentido. Não foi a primeira vez na história. Não foi a primeira vez na história. E eu afirmo aqui, categoricamente, que Marighella era um democrata. Quem leu A Crise Brasileira, quem leu Por que Resistir à Prisão, quem leu o livro de Mário Magalhães, quem estudou a história deste personagem específico da história do Brasil. Marighella levou um tiro no cinema e quando ele levou esse tiro ele gritou: viva a democracia. Marighella foi preso 4 vezes. As 4 vezes que ele foi preso foi lutando contra um regime ditatorial. Foi um deputado federal. 3 vezes. Foi deputado federal, foi preso por Vargas 3 vezes, torturado todas as vezes, foi preso pela ditadura militar, levou um tiro. Marighella morreu combatendo uma ditadura militar. Foi o que o Juca Kfouri me disse outra vez. Ele falou assim, no mínimo, respeite. Sabe assim? E em todas eu tenho assim, claro que o livro de Mário é a base do meu filme, mas eu tenho uma biblioteca sobre essa época e sobre a resistência armada no Brasil e tudo. Eu afirmo sem nenhuma questão. Então essa crítica, ela além de tudo, quando ela não fala do filme que eu fiz e quando ela ousa falar de um aspecto que não é o tema do filme, ela erra. Ela está errada. Sigo falando? Não, achei bom. Eu gostei. Eu já posso pegar um gancho aí e te perguntar assim, eu vi você falando que estava preparado para porrada, para tomar a porrada. Queria saber que você me explicasse um pouquinho sobre o porquê que você estava preparado para porrada. Porque a gente vive esse mundo dicotômico. Essa polarização, eu citei na outra entrevista que eu dei lá no Roda Viva, que eu pensei, cara, eu fiquei um tempão pensando, cara, será que a gente está apanhando tanto, recebendo tanto ataque? E a gente é atacado de forma violenta com esse filme. Assim, é um filme contra um governo federal, que é um negócio absurdo para um período de pseudo-democracia. Essa situação, ela diz muito mais sobre o estado das coisas no Brasil hoje, do que a gente vive, do que sobre o filme que eu fiz. Então, estava preparado para porrada, porque imaginei já na época que a gente estava produzindo o filme que a gente viveria algo assim. Mas realmente foi muito pior do que eu imaginava. É um momento muito duro, muito ruim. Assim. E essas dicotomias são falsas, assim, no final das contas. Você acha que esse conceito lado certo da história é absoluto? Ou você acha que depende muito da maneira com que você contextualiza, como você conta essa história? Cara, eu sou fã de histórias em quadrinho, né? Como fã de histórias em quadrinhos, eu queria dizer que nelas eu busco heróis e vilões e eu acho que ali tem espaço pra gente sair com essa conclusão. O Dr. Octopus é um vilão e o Homem-Aranha é o herói. Naquele contexto, esse julgamento, vamos dizer assim, ele cabe perfeitamente. Mas eu acredito que quando a gente está fazendo uma análise da história de personagens históricos, a gente precisa se despir e deixar de buscar essa mesma conclusão simples, porque ela é muito superficial. Como o Wagner falou, a gente está falando de personalidades humanas, a gente está falando de seres humanos complexos, em tempos complexos e ainda mais. Nos últimos tempos eu tenho lido tanta coisa que me leva a crer, eu sempre falo isso quando eu acabo qualquer leitura, que é a complexidade de todos os personagens na história brasileira faz, mano, qualquer 15 minutos de história daqui colocar o Game of Thrones no bolso. Porque, tipo, irmão, tem umas reviravoltas, então eu acho que
talvez o que a gente possa buscar é personagens que foram coerentes com as suas trajetórias, personagens que podem ter sido incoerentes com as suas trajetórias, mas a gente não pode desassociar esses personagens das pressões que se exerceram em cima deles, entendeu? E talvez, quando a gente fala sobre a pressão que se exerce em cima de um determinado personagem, aí a gente começa a poder olhar um pouco melhor essa coisa da coerência. É assim que eu vejo, não buscando um herói ou buscando um vilão. Acho isso, inclusive, imaturo hoje. Tem muita gente que diz assim, a história dirá quem estava do lado certo. Mas eu vejo um pessoal meio que está do lado errado, meio que passando batido. Como é que você vê isso? É porque a história dirá, mas a gente não sabe em que momento da história a história dirá. Pode ser daqui 1000 anos. Pode ser, aí é mais chato, né? Porque daqui 1000 anos muitas gerações se passaram. Porque a sensação que me dá é que quando falam o lado certo da história, a história dirá quem está certo, é uma sensação de vingança, né? Porque no fim das contas, como eu não consigo mudar isso, não consigo mudar isso que está acontecendo, eu torço para que haja pelo menos um reparo, já que não haverá um reparo divino, pelo menos um reparo histórico nisso que está acontecendo. Porque eu acho que depois da morte, o ser humano, a coisa que mais mexe com o ser humano é a injustiça. De alguma forma ele se sentir injustiçado. E se todo mundo se considera no lado certo da história. Né? Ninguém fala assim, não, eu tô aqui para destruir tudo aqui, o lado errado da história, eu quero que todos os bons... Todo mundo se considera muito bom. Então, todo mundo se considera do lado certo da história e fala isso para o outro lado. Eu acho que essa é a grande questão, porque no fim das contas, as pessoas querem que o lado certo da história prove que elas estão corretas, que elas estão certas, e isso é o que acontece. Uma coisa boa a favor dessa tentativa de correção a injustiças que ocorrem, é que, pelo menos há 20 anos, nada do que a gente fazia ficava tão registrado como está agora. A gente consegue que essa reparação histórica e o lado certo da história averigue um pouco mais de verdade. Porque, no fim das contas, é isso. A ditadura não deixa ninguém saber o lado certo da história, porque ela apaga todos os lados possíveis e dá só o lado dela. Então, com todos os registros que tem de vídeo, foto, de lives e os registros na internet eternos, no fim das contas, eu acho que vai ser mais fácil para a história mostrar mais lados e a gente não ficar só com o lado do vencedor, porque a verdade é essa, né? A história é contada pelos vencedores. Mas a gente tem os relatos hoje de todos eles, dos vencedores, dos perdedores. A gente não estamos no Império Romano, onde é isso que acontece, onde só há o lado romano. Agora a gente tem todos os lados ao mesmo tempo valendo. Então vai ser mais fácil para a história escarafunchar e encontrar quem estava em que lugar. Então, para aqueles que querem justiça histórica, acho que está mais fácil. Francisco, existe, então, lado certo da história, Francisco? João, do lado do Wagner, do Fábio, do MC, a minha arrogância, gostaria de dizer que sim, né? Mas eu vou dar uma resposta como filósofo que sou. Né? Tem duas noções que acho que ajudam a entender esse problema. Tem o uso constativo da linguagem e o uso performativo da linguagem. O que é o uso constativo? O uso constativo é você falar, isso aqui é uma mesa. Isso aqui é uma cadeira. Você descrever a realidade tal como ela é. O uso performativo, em vez de você descrever a realidade, você, ao enunciar alguma coisa, você realiza essa coisa. Então, o exemplo clássico que os linguistas dão é quando um padre fala, eu vos declaro marido e mulher. Não havia dois cônjuges ali antes dessa frase. Havia, no caso, um casamento heterossexual, um homem e uma mulher. Quando ele fala aquilo, passa a haver uma realidade, certo? Pois bem, quem usa essa expressão estou do lado certo da história, ou a expressão estar do lado certo da história, ela é antes performativa do que constativa. Por quê? Para que afirmar estou do lado certo da história pudesse ser uma expressão que descreve a realidade ou a história tal como ela é, seria preciso que houvesse um ponto exterior à história que funcionasse como referência absoluta, objetiva, para você julgar a própria história. Então você tem que ter um ponto que funcione como referência.
Não existe isso na experiência humana, na história humana. A história humana é toda dentro da história. A história é a própria matéria da história. Então, quem fala estou do lado certo da história não está descrevendo alguma coisa, está disputando a história. Dito isso tudo, e voltando para o concreto, porque eu acho que é muito importante falar desse filme na situação que a gente está vivendo hoje, né? Quero voltar ao ponto, assim, a gente está vivendo um momento em que um dos grandes pactos da redemocratização brasileira está sendo rompido, que é o pacto da democracia. A revisão sobre os sentidos da ditadura, né? Isso está vindo com muita força nos últimos anos, há produções cinematográficas a respeito disso, há toda uma... né? Há uma produtora que faz muito isso, tem todo um discurso em torno disso. Então, eu queria dizer aqui que eu considero que a narrativa que o Wagner faz no filme está do lado certo da história, e aqui, não exatamente no sentido moral ou de valores, porque isso tudo está sob disputa, tá? Mas história também tem um sentido factual. De novo, você pode disputar determinadas interpretações da história. Você não pode inventar outras coisas na história, como o Wagner falou agora há pouco. Por exemplo, você não pode dizer que 64 foi um contragolpe. 64 foi um golpe de Estado. Para que fosse um contragolpe, teria que ter havido um golpe. Nunca houve. Você não pode dizer que houve uma luta simétrica entre a guerrilha urbana e camponesa brasileira e o Estado brasileiro, porque não havia, nunca houve luta armada no Brasil contra o Estado democrático de direito. A luta armada no Brasil, ela surge como uma resistência legítima a uma ditadura armada que torturava desde o primeiro mês da ditadura sob as vistas grossas do general Castelo Branco, para muitos, pasme, um liberal. Então, nesse sentido, o filme do Wagner está do lado certo da história.